Saudações, meus amigos aqui do Inglês com Ícaro. Mais um vídeo. Esse vídeo é massa. A minha infância foi boa. 1984 foi uma infância boa. Eu poderia ver toda a cena de sangue, de violência, de tiro, de morte, de facada, de explosões, de bomba. Tudo que era muito divertido nessa época, entendeu? Eu era uma criança maravilhosa. Rapaz, era uma criança boa. Eu me diverti nessa época, né? E dentre essas diversões tinha o Robocop. Robocop é um filme de 1987. Eu assisti esse filme, rapaz. Eu era guri. Vamos lá. Vou explicar um pouquinho sobre esse filme aqui. O resumo é o seguinte, ó. Policial do Futuro. É um filme, foi como o nome saiu aqui, né? Em português. O Policial do Futuro. Robocop, Policial do Futuro. Mas no original lá é em inglês. Robocop, né? Então, filme bom, rapaz, do cara. Ó, eu vou lhe explicar como foi aqui. É o seguinte. Ele é um filme tipo cyberpunk, sabe? O cyberpunk, eu vou lhe explicar como é. Cyberpunk é tipo assim, ó. É um gênero de filme que tem ali um ambiente distópico, um ambiente todo desgraçado, né? Uma sociedade conturbada, incerta. Geralmente o aspecto o aspecto desses tipos de filmes são de cidades distópicas, tudo destruído, violência, bocado de ladrão, gente viciada em droga, cracolândias, heróis que são. Não tem negócio de herói. Tem o quê? Você tem as pessoas são desajustadas, que estão lutando pela sobrevivência e lutando contra um sistema que é maior do que eles, ou uma corporação. E geralmente nesse esse gênero cyberpunk nós temos o aspecto noir, né? Que é aquela cor mais escura, um ambiente todo escuro, mais um ambiente noturno. Se não noturno, aquele aspecto mais urbano, cheio de tecnologia, high-tech, low-life, né? Alta tecnologia, baixo nível de vida, no caso. Aquela pobreza, violência, minorias sendo destroçadas, o diabo a quatro. Esse negócio aí, entendeu? Mas não vou entrar pelo aspecto político, não. Vamos lá falar do filme em si, que esse filme é um filme de cara homem, entendeu? É um filme brabo, brabíssimo. Trilogia, foi porque eu vi os três filmes. Só que o primeiro foi bastante violento. Eita, violência desgraçada. Tem uma cena, a primeira cena que eu vejo, que é a cena de. Porque quando começa, a história é o seguinte: você tem uma pessoa que vem de lá de Detroit, né? Um policial que é. Vem de Detroit, não. Um policial que sai de um local e vai pra Detroit. É transferido pra Detroit. Lá em Detroit, né? Que é esse lugar, maneiro e tal. Chega, ele começa a exercer o trabalho dele como policial, né? É policial lá. Ele vai chegar e vai trocar tiro, entendeu? Beleza. Aí entrando na corporação, né? Foi lá fazer a transferência. O nome dele é Murphy, entendeu? É o personagem principal, né? É católico, praticante. E aí acontece uma desgraça dessa com ele. Vira um robô. E ele era um bom exemplo de policial, tal, não sei o que, tererê, etc. Aí o que acontece é que ele vai fazer o trabalho dele num dia comum. E aí o que acontece? Acaba que uma gangue pega ele, que ele vai lá no foco da gangue lá. E os caras começam a dar um bocado de tiro nele. Pegaram ele e aí deram de tiro que só a peste mesmo. Deu tiro até umas horas. Tudo que era bala de 12, foi uma cena miserável. Eu vou botar até essa cena, nem sei se eu posso botar essa cena no YouTube. E os efeitos especiais eram bem de gore mesmo, aquela coisa destrutiva. E eu pequenininho, com 9 anos de idade, só assistindo aquilo ali, eu digo, ó, que filme é esse? Ele tomou muito tiro. Peraí. O primeiro tiro que ele toma é na mão, aí a mão dele explode, aí sai sangue. O chefe da gangue dá um tiro nele, né? Tiro de misericórdia na cabeça, né? Pei, aí ele cai lá duro. Na cena parece que ele não morreu, mas eu acho que ele morreu, porque tô matando tiro daquele não morrer. Só que aí ele foi junto com a parceira dele pra dentro ela foi pra dentro do foco, né? Dos vagabundos lá, dos traficantes. E ela se escondeu, ela tomou um sacode, mas ela se escondeu, conseguiu se esconder. Aí quando ela viu a cena toda. Ela foi testemunha ocular e viu ele se desgraçando todo, tomando tudo que é tiro. Não sobrou nada. Quer dizer, sobrou, mas foi pouca coisa, né? O braço foi pros infernos, a perna parece que foi pros infernos, o corpo tava todo desgraçado. E ela leva, junto com. Não sei se ela pede reforço, leva junto com o resto dos policiais, aí vai. Os médicos levam ele lá pro centro de cirurgia, com um helicóptero. E aí mostra toda aquela cena dele padecendo lá naquela maca. E aí vem o bisturi, né? O médico tentando corrigir, vem uma injeção. E o olho dele é azulzão, rapaz. O olho dele é bem azul, né? Azulzão mesmo. Aí olhando assim. Se tivesse morto, né? Meio morto, já morto, 100%. Fazendo aquela cirurgia toda, bem forte a cena. E sangue, tudo sangue. Sangue até umas horas. Beleza, ele acorda. Quando ele vai acordando,
ele já acorda diferente, já acorda bufado, né? Bufado é eu de tecnologia, né? Quando ele desperta, a cena é bem feita demais. Porque assim, quando vocês que são dessa geração agora, quando vocês olham assim, é um negócio bem bizarro, né? Mas pra gente, eu mesmo quando era pequeno, que via aquela cena, que eu tava vendo ainda o surgimento dos computadores, o Windows 95, o Windows 95 não, o Windows, eu cheguei a ver isso também, tô me sentindo um velho. O MS-DOS, os computadores que eram monitores bem arcaicos, a máquina de escrever, tudo isso eu vi. Então, aquilo ali pra gente era outra coisa, era uma cena que, sabe? E aí a gente começou a ver ele acordando ali, né? Despertando, aí mostra uma câmera e mostrando um texto no prompt, como se fosse uma BIOS, né? A BIOS do computador. E a cena é bem feita, porque mostra a câmera, porque antigamente, tentando se regular, porque antigamente era assim, tinha TVs, né? As TVs de CRT, as TVs que eu tenho muita saudade, as TVs quadradas, né? Elas tinham um modo de você dar duas batidinhas, às vezes dava duas batidinhas, aí ou mexia na antena e aí a imagem era calibrada. E aí mostrava aquela cena ali e os computadores também eram um pouco semelhantes, porque era de tubo, né? O monitor era monitor de tubo mesmo, tubão. E aí mostra aquela cena, né? Como se fosse ele em primeira pessoa. Ali foi muito bem feito. Dá pra ver a câmera. Era como se o telespectador fosse o robô. Aquela cena ali, ele deitado, né? É como se nós estivéssemos deitados. Então, façam como se a gente estivesse vendo a cena do robô em primeira pessoa e passando lá na câmera. Aí isso é uma funcionária, né? Ela pega e começa a calibrar a câmera dele, né? Câmera entre aspas. Muito legal aquela cena, muito forte. Muito bem feita, né? Ali expressa como se fosse um ciborgue mesmo a tecnologia. E ele acordando, calibrando, olhando para cada um. E aí depois mostra outra cena ele acordando, como se fosse uma festa de aniversário. E é muito bonito. Você vê um bocado de gente, assim, gente como que da corporação, os médicos, o mafioso, o cara da polícia, o chefe da polícia, todo mundo vendo ali. E aí cantando uma música de parabéns para você, né? Happy Birthday. E ali foi muito bem feita a cena. Tem uma mulher lá que beija a câmera, né? Beija a câmera dele. A câmera não, é como se beija o olho dele, né? Beija a câmera como se fosse o olho, assim, é muito bem feito essa cena. E coloca um chapéu na cabeça dele, né? Aí ele levanta. E você vê aqueles sons. Rapaz, esse filme, ele ganhou o melhor Oscar de som na categoria de som, porque realmente aqueles sons eram um pouquinho mais avançados, né? Então, até o som dele pisando no chão, né? Tum, tum, era muito bem feito. Então, e o ator ele teve várias dificuldades para vestir aquela pseudo-armadura, né? Aquela armadura aquela fantasia que ele vestiu de robô tava muito bem feita, só que ela era uma fantasia pesada. Então isso fez com que ele expressasse um movimento de dificuldade, né? Como se fosse um robô mesmo. Então aquilo foi muito bem feito, entendeu? Na verdade, foi bem feito mesmo. Eu gostei. Eu particularmente adorei aquela cena, porque assim foi uma cena que mostrava a dificuldade dele em caminhar, né? Como se fosse um peso. Aí beleza, foi muito legal essa parte também. Eu gostei muito. Aí vamos lá. Depois dessa cena mostra as habilidades que ele tem, né? Primeiro aquela cena icônica dele no stand de tiro. Rapaz, todos os policiais estavam ali no stand de tiro praticando, né? Vindo os alvos. E ele ali dando cada tiro alto, né? Rapaz, que cena, né? E tem um comentário dos funcionários. É muito massa, velho. Eu gostei particularmente. Ali foi show de bola. Beleza, depois daquela parte ali, eu não vou contar o filme inteiro, mas só as cenas que mais me chamaram a atenção, né? Porque eu não lembro o filme todo, porque eu assisti quando era pequeno. E algumas outras vezes, mas a gente esquece, né? Mas as cenas que foram inesquecíveis foram as cenas de gore, violência, do tiro, da super habilidade dele, porque ele quase como... Ele virou um super-herói. E aí, beleza, ele começa a combater o crime, e tem uma cena que ele dá um soco no cara, rapaz, um soco que o cara voa do outro lado da janela. E outra cena que ele inibe assaltos, inibe estupros, ele inibe várias ações criminosas, né? E é muito interessante a forma que ele fala, como se fosse um policial mesmo, de verdade, né? Combatendo o crime de uma forma interessantíssima. Dando pau, acabando com... E as cenas de palavrões são muito engraçadas, sabe? Não tem como não rir. O que mais? Aquela cena do gore que eu expliquei, agora vem a outra cena. Tem uma cena, rapaz, que é interessante, que é quando ele é desmontado, né? Só que aí não é no primeiro filme, não, é no segundo, né? O primeiro filme, ele mais explica a história dele, como é, tal, o ambiente, aquelas discussões, né, que a gente pode ter. Para uma aula de inglês, esse filme é maravilhoso, porque a gente pode discutir sobre alguns temas, né? Como você pode ver, que é o futuro distorcido, a corrupção corporativa, que é algo muito pesado. E no filme, o líder da gangue, ele tava
também era um dos caras lá que faziam parte do alto escalão da OCP, entendeu? Uma coisa bem parecida com hoje, né? Em alguns países. Ética e tecnologia também, né? Qual é o limite entre o humano e a máquina? E também, quando o humano se funde com a máquina, qual é o limite de identidade? Porque aquele ser humano que estava ali dentro daquela máquina, ele tenta recuperar sua própria identidade. Então, o que acontece? Ele tinha uma consciência, só que o pessoal queria apagar a memória dele, né? O futuro distorcido que a gente vê a cidade de Detroit, né? Como uma cidade pós-apocalíptica, com prédios abandonados, tipo cyberpunk mesmo. Um povo oprimido, né? Isso reflete também medo sobre a urbanização e desigualdade, essas questões, né? Tem muita violência, humor negro, né? O filme mostra mesmo, escancaradamente, a violência. Cenas violentas como a morte de Murphy e utilizado o humor para criticar a sociedade, né? Que tinha várias propagandas ridículas da OCP, né? Que é interessante. Então, foram as cenas marcantes, que foi o teste do ED-209, né? Teve um robô, que era o ED-209, que tem uma cena miserável, rapaz. Uma cena violentíssima. Aquele robô que foi robô teste, ele começa a dar um bocado de tiro, rapaz, no cara que tava testando, né? Então, o robô falha ao atirar em civis, mostrando a insensibilidade tecnológica. E realmente tem uma questão também. A tecnologia, ela não tem sensibilidade, não. Ela é programada para fazer determinada coisa e ela vai fazer, entendeu? A visão do Robocop, né? Que eu já tinha falado no início do filme. Que a câmera vê o modo como os sensores dele atuam, né? Isso é muito interessante. O confronto final também, que ele enfrenta o Bodker, né? Que é o Dick Jones, que ele tenta apagar as memórias dele. Então você vê que é um filme muito interessante. Eu gostei muito desse filme, da trilogia inteira, entendeu? Mesmo como criança, como adulto também, mas como criança eu gostei muito. Foi muito divertido. E isso virou até um desenho pra gente. Eu gostei muito do desenho. Eu lembro do desenho. Foi uma franquia, pra você ter uma ideia, uma franquia que gerou 12 milhões. Não, gerou 12 milhões não. Foi uma franquia que foram gastos 12 milhões. O orçamento foi um orçamento baixo para a época. Mas o filme foi tão bom. E além de ganhar um Oscar no som, ele produziu, ele lucrou 52 milhões de dólares. Então foi um sucesso, foi um lucro imenso, entendeu? Um lucro imenso. E outra coisa aqui também, eu tô rindo. Que desgraça. Ai, meu pai, era engraçado demais. Vamos lá. Ó, tem outra coisa aqui, ó. O Léo tá dando risada aqui, velho. Como é que não ri, né? Ó, o filme inspirou games, inspirou outras séries, vendeu produto pra caralho. Vale a pena assistir ou não? Vale, né? Se você não tá acostumado com violência, não assista não. Mas é um bom filme pra assistir. Eu recomendo, entendeu? Só que o que é que recomendava naquele filme? Só Jesus na causa, né? Pronto, então já falei. Agora eu vou ensinar. Eu vou pegar uma cena. Claro que eu vou pegar uma cena ou cenas do filme pra lhe ensinar o inglês, é claro, né? E a gente não vai conversar só sobre o próprio filme, não. Quero também mostrar essa desgraça desse inglês do filme, que é um inglês maravilhoso. Tem muitas cenas que falam muito palavrões, entendeu? É uma cena boa. É coisa, né? Ah, uma pergunta pra você. Você confiaria em um robô pra cuidar da lei? Sim ou não? Deixa aí no comentário, viu? Agora bora pra cena do inglês, né? Bora lá conversar fiado. Eu separei algumas cenas aqui, etc e tal. É o fim do vídeo. E tá bom.